o preço da redenção. Isso custou o sangue de Jesus Cristo. O preço é muito alto, mas o preço foi pago na cruz do Calvário. Então quero convidar a você a adorar a Jesus Cristo pelos séculos dos séculos, como forma de gratidão por Ele ter nos libertado da morte, do pecado e do inferno e ter nos salvado. No mundo a luz, tu desceste as trevas para meus olhos abrir. Tua beleza me fez louvar-te. Quero viver só por ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vindo do céu, humilhado na terra, pobre se fez por amor. Eterno Rei, exaltado e glorioso, preço tão alto pagou. Por isso nós viemos aqui para te adorar. Para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Eu vim para te adorar, Senhor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei jamais contar, vi lá na cruz o meu pecar. Não saberei jamais contar, vi lá na cruz o meu pecar. Não saberei jamais contar, vi lá na cruz o meu pecar. Não saberei jamais contar, vi lá na cruz o meu pecar. Aleluia. Aleluia. Ore balaba xerianda lianda laba xericanda laba xerianda laia. Ore laba xerianda canda laba xerianda canda laba xerianda laba. Vim
para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Oh, levante suas mãos e adore ao Senhor Jesus. Rendam graças ao nosso Deus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A sua destra e o seu braço forte alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação no meio do seu povo. Por isso nós viemos para adorá-lo. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Levante suas mãos e adore ao Senhor. Levante suas mãos e glorifique ao nome de Jesus Cristo. Como nós não poderemos pagar o preço da nossa salvação, nós só podemos adorá-lo, 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 adorá-lo. Por todos os séculos e séculos nós te adoraremos, Senhor. Pelos séculos dos séculos nós cantaremos a glória do teu nome. Nós te adoramos. A ti, Senhor, o louvor, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Vamos aplaudir ao Rei dos Reis. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Ruth, capítulo 1. Livro de Ruth, capítulo 1, do versículo 1 ao 6, depois o versículo 22. Todos encontraram? O livro de Ruth fica depois de Juízes. Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Todos encontraram agora?
Amém? Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Agora o versículo 22. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com a sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Amém? Podemos assentar. Abaixa um pouquinho lá e aumenta aqui. Amém. Meus amados, a prioridade da presença de Deus foi perdida na igreja pós-moderna. Nós estamos como padarias abertas, mas não temos pão. Muitas vezes parece que nós não estamos mesmo interessados em vender pão. Nós só gostamos do bate-papo, o que se passa em volta dos fornos frios e das prateleiras vazias das nossas igrejas. Na verdade, eu me pergunto, será que nós realmente estamos interessados em saber se Deus está aqui ou não? E se Ele está aqui, será que nós estamos realmente interessados naquilo que Deus está fazendo no meio da sua igreja? Ou nós estamos muito mais preocupados varrendo as demais migalhas imaginárias das nossas padarias sem pão? Não sabemos até quando ele está na cidade. Meus amados, os fariseus, eles estavam dentro do templo orando pela vinda do Messias. E quando ele cavalgava por seu templo em um burrinho, a Bíblia diz que eles perderam a hora da visitação. Aqui essa história relata a ida de Elimeleque para as terras de Moabe, em um período que houve fome na terra de Israel. No versículo 1 diz: na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Meus amados, havia fome na terra de Israel, e aqui diz que um homem de Belém, de Judá, chamado Elimeleque, foi viver nas terras de Moabe. Uma coisa que é interessante, meus amados, é que Belém significa a casa do pão. E aqui nós temos uma história de uma família, de um povo que estava vivendo na casa do pão e passando fome. E aqui diz que eles desceram para a terra de Moabe. A terra de Moabe ficava onde? Ficava nos arredores do Egito.
O que isso aqui nos ensina, meus amados? Nos ensina que muitos de nós podemos estar morando na casa do pão, podemos estar cultuando a Deus na casa do pão, podemos estar adorando ao Senhor, podemos estar fazendo um monte de coisas na casa do pão, e mesmo assim nós estarmos passando fome. Fome da palavra, fome da verdade, fome de justiça, fome de santidade, fome de comunhão, fome de amor. Assim como Elimeleque e sua família moravam na casa do pão, mas estavam passando fome, assim muitos também podem estar na casa do pão e estarem passando fome. A semelhança dos fariseus, nós podemos estar no templo, orando para que o Senhor venha, enquanto isso Ele está passando lá fora, como Ele passou em Jerusalém, e a palavra de Deus diz que eles não conheceram o dia da sua visitação. Eles perderam o momento da visitação de Deus. Pior do que isso, meus amados, os de dentro perdem o momento da visitação, enquanto os de fora vêm marchando com Jesus Cristo. Eu quero compartilhar com vocês nessa noite a mensagem que tem por título: o que fazer quando falta pão na casa de pão? Vamos falar juntos? O que fazer quando falta pão na casa de pão? Em primeiro lugar, meus amados, nós vemos aqui nessa história que não há pão. Belém significa casa do pão. A razão da família de Noemi deixar Belém para ir a Moabe é simples: não havia pão na casa do pão. Meus amados, é simples porque as pessoas deixam as igrejas, porque não há pão, não há alimento. Nós temos de ter mais a oferecer às pessoas do que o mundo tem. Noemi e sua família, meus amados, eles têm algo em comum com as pessoas que deixam ou evitam totalmente as nossas igrejas nos dias de hoje. Elas deixaram aquele local e foram para um outro lugar encontrar pão. As pessoas, meus amados, estão migrando para bares, para clubes, para boates aos milhões, em busca de pão. Elas estão tentando de tudo para saciar a sua fome, porque a igreja tem falhado em dar um alimento saudável a essas pessoas. Eles olharam, ou sabe de alguém que olhou para a igreja só para descobrir que o armário espiritual está vazio. Não havia presença de Deus na despensa. Muitas vezes há muito barulho, muitas vezes há muita gritaria, muitas vezes há muito cai-cai, mas presença de Deus, que muda vidas, que transforma caráter, que restaura famílias, que liberta os viciados, que restaura os relacionamentos quebrados, que traz perdão àqueles que alimentavam ódio em seus corações, que traz cura à alma daqueles que estão carregando mágoas e ressentimentos por anos em sua vida.
isso não acontece. Às vezes, nossas comunidades parecem latas vazias. Fazemos muito barulho. Fazemos espetáculos estrondosos, mirabolantes, pirotécnicos. Mas presença do pão da vida, presença que traz amor, que traz comunhão, que traz reconciliação, isso não tem. Às vezes nossos cultos parecem espetáculos de Hollywood. E depois que nós participamos desses espetáculos, as pessoas voltam para suas casas apenas com aquelas sensações que ela teve no espetáculo. Mas mudança de vida, parar de mentir, tratar a esposa com mais gentileza, com amor, tratar o marido com respeito, não espancar os filhos, não dar calote na praça, ser um funcionário fiel ao seu horário de trabalho. Meus amados, se o Evangelho não muda essas coisas em nossas vidas, nós estamos ouvindo tudo menos o Evangelho de Jesus Cristo. Havia uma multidão que estava seguindo Jesus, está relatado lá no Evangelho de João capítulo 6. Jesus multiplicou lá os pães e alimentou cerca de 5.000 pessoas com 2 peixes e 5 pães. E depois disso a multidão continuou a segui-lo, até que Jesus parou e começou a pregar o sermão do pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem comer desse pão viverá. Os vossos pais comeram o maná no deserto, mas não me reconheceram, eles morreram no deserto. O que Jesus estava dizendo para eles ali, meus amados, que não basta seguir Jesus para ficar comendo maná, porque teve milhões de pessoas que comeram o maná no deserto e no entanto pereceram no deserto. O apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 10, que eles pereceram no deserto. Meus amados, essa palavra pereceram no grego é uma palavra tão forte. A palavra diz o seguinte: o sentido da palavra é que eles coalharam o chão do deserto com o sangue podre deles. Porque eles comiam o maná, mas eles continuavam a murmurar. Eles comiam maná e continuavam a se prostituir. Eles comiam maná e continuavam rebeldes contra Deus. Eles comiam maná e continuavam vivendo nas suas idolatrias. A semelhança da igreja hoje. Comem o pão, comem o maná, mas muitos continuam nos seus adultérios, nas suas mentiras, nos seus ciúmes, nas suas competições, nas suas invejas, em seus relacionamentos quebrados que não se conserta nunca, que não consegue olhar no olho do irmão, que corta caminho se vê o irmão vindo em sua direção. Se nós estamos comendo pão na casa do pão, e esse pão que nós estamos comendo não tem sido suficiente para transformar o nosso caráter, nós estamos comendo pão embolorado. Apenas prateleiras vazias e escritórios pastorais cheios de receitas de pães. Tem pão para tudo quanto é gosto.
Nos escritórios pastorais estão recheados de receitas para pão diminuto, para pão francês, para pão inglês, para pão da prosperidade, pão da cura milagrosa, pão de ficar por cima e não por baixo, pão de cabeça e não de cauda, por aí vai. Só que falta muito pão da humildade. Quem quiser ser o primeiro entre vós será o que serve. Aí no mundo, os primeiros são os que mandam, são os que gritam mais forte. Mas Jesus fala para os seus discípulos: no meu reino, o maior é o que serve. Meus amados, nós precisamos nos alimentar mais de pão de humildade, pão de quebrantamento, pão de santidade, meus amados. O apóstolo Paulo diz: olha, vocês devem se despir do velho homem que se corrompe com as concupiscências do engano. Deixem a mentira, falem a verdade uns com os outros. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Perdoai-vos uns aos outros como Deus em Cristo vos perdoou. O pão que nós comemos na casa de pão, meus amados, tem que modificar profundamente a nossa vida, o nosso caráter. Há pessoas que estão frequentando a casa de pão há anos, mas não mudam. Continuam com os mesmos pecados, com as mesmas manhas, com os mesmos tiques. Nossos fornos estão frios e empoeirados. Está faltando pão quente que vem do trono de Deus. Como Isaías, quando teve a visão, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e as suas vestes enchiam o templo. Meus amados, até a morte do rei Uzias, que foi considerado um dos melhores reis que Israel teve, a Bíblia diz que tudo que Uzias colocava a mão dava certo. Uzias era demais. Meus amados, tudo que ele colocava a mão prosperava. Israel nunca prosperou tanto como no reinado de Uzias. Toda a nação de Israel idolatrava Uzias, inclusive o profeta Isaías. Aí, meus amados, teve um determinado dia que Uzias resolveu fazer algo que não lhe competia, que era entrar no Santo dos Santos para oferecer sacrifício. Ele era rei, não era sacerdote. E a Bíblia relata, meus amados, que ele entrou no santuário e imediatamente, meus amados, a mão de Deus veio sobre ele e disse: você ficará leproso para o resto de sua vida. E aí, meus amados, diz que Uzias foi retirado do santuário e foi isolado da nação de Israel, porque quem era leproso tinha que viver isolado. E diz que Uzias morreu em vergonha. Meus amados, sempre quando nós nos intrometemos a fazer alguma coisa no reino de Deus, na casa de pão, que Deus não nos autorizou a fazer, o fim é trágico. Aí, meus amados, Uzias morre. Aí Isaías fala assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Glória a Deus. Quantos podem dar glória a Deus? Às vezes, meus amados, precisa morrer algum ídolo em nosso coração para nós vermos a Deus. Tem muitas pessoas na casa de pão que não conseguem ver o pão da vida. Sabe por quê?
Porque eles têm ídolos que eles veneram na casa do pão muito mais do que o dono da casa. Aí no ano que Uzias morreu, aí Isaías conseguiu ver o Senhor até que enfim. E ele tem uma visão de Deus, meus amados. E ele fala assim: eu vi os anjos, os serafins, e todos eles tinham 6 asas, e com 2 cobriam os olhos, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, meus amados. Cobriam os olhos porque a santidade de Deus ninguém pode ver e sobreviver. Eles cobriam os pés, meus amados, como um sinal de reverência e humildade diante daquele que é santo, coisa que a maioria dos filhos de Deus nesses últimos dias não tem. É um pingo de humildade para entrar na presença de Deus. Nós entramos na casa de Deus de qualquer maneira, nós nos comportamos de qualquer maneira, com irreverência, chegamos atrasados, vamos a hora que dá, quando não dá não vamos também, e para nós não faz a menor diferença. Mas gente que vive com a presença de Deus constante na sua vida, não tem outra coisa a fazer a não ser fechar os seus olhos, porque não consegue ver a santidade de Deus e permanecer vivo. Não tem outra coisa a fazer, meus amados, a não ser cobrir os seus pés, como um sinal de humildade, como um sinal que diante daquele que está sentado no trono, a única coisa que resta para alguém que se coloca na presença dele, é prostrar-se e humilhar-se, e dizer: santo, santo, santo é o Senhor. E aí, meus amados, diz que imediatamente um anjo do céu pegou uma tenaz e voou em direção a Isaías. Isaías era um profeta. Diz que o anjo veio e tocou nos lábios dele. Porque quando ele teve uma visão de Deus, ele falou assim: ai de mim. Se você ler o capítulo 5 de Isaías, você vai ver Isaías assim: ai daqueles que se levantam pela manhã e começam a se embriagar e vão se embriagando até a tarde. Ai daqueles que chamam o mal de bem e o bem do mal. Ai daqueles que chamam a luz de escuridão e a escuridão de luz. Então Isaías está: ai daqueles que vão comprando terrenos, até que não haja mais lugar para moradores na terra. Ele vai, meus amados, julgando todo mundo. Aí no dia que ele realmente vê o Senhor, a sua vida é completamente transformada, e ele para de dizer ai desse, ai daquele outro, para dizer: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros. O que tem de profetas com lábios impuros nos dias de hoje? O que tem de gente profetizando na casa do pão, com as suas vestes manchadas? Aí diz que o anjo vem e toca nos lábios dele. Aí diz que então ele é purificado nos seus lábios, na sua maneira de falar. Nós fazemos, meus amados, falsa propaganda e até sensacionalismos em nossas afirmações que há pão em casa. Mas quando a fome vem, tudo o que podem fazer é recolher as migalhas do carpete de avivamentos passados e dos programas atuais. Mas as pessoas não encontram maná fresco. É tudo comida requentada, é tudo migalha. Falamos muito sobre o que Deus fez no passado, mas podemos dizer muito pouco do que Deus está fazendo hoje em nossas vidas.
As pessoas vêm para a casa do pão, e mais uma vez para descobrir que há muito do homem e pouco de Deus. Há muita coisa de homem na igreja e muita pouca coisa de Deus. Meus amados, há tanto de Deus em muitos lugares que você nem imagina. Há muito de Deus em muitos lugares que você provavelmente abomina. Às vezes muito mais do que em lugares que você acha que Deus está lá. Philip Yancey escreveu um livro. Daqui a uns tempos eu vou pregar algumas mensagens desse livro aí. O título do livro é Encontrando Deus nos Lugares Inesperados. Olha, meus queridos, os dias que nós estamos vivendo, parece que Deus está em um monte de lugares. E poucas vezes na casa do pão. Se não há pão em casa, então quem poderia culpar os famintos por não irem à casa do pão? Tenho que ir para Moabe. Quando Belém, a casa do pão, está vazia, as pessoas são forçadas a buscar em outros lugares. Como Noemi foi descobrir, meus amados, Moabe é um lugar cruel. Fala aí para a pessoa que está ao seu lado, Moabe é um lugar cruel. Aqui, meus amados, diz que Moabe roubou o marido de Noemi. Moabe roubou os filhos de Noemi. Moabe roubou tudo que Noemi tinha. E no final o que sobrou de Moabe para Noemi foram as suas duas noras, que eram moabitas. Meus amados, não adianta você ir para Moabe. Lembre-se bem quem é Moabe. Segundo o relato da palavra de Deus em Gênesis capítulo 19, Moabe e Amon, que deu origem aos moabitas e os amonitas, eles são filhos de um incesto das filhas de Ló com o pai. E a palavra de Deus diz que os filhos de Moabe jamais entrariam na casa de Deus. Nos dias de José, todas as terras, o Egito e Canaã, estavam em fome. Egito só tinha mais a oferecer do que Canaã, porque eles se prepararam. Israel foi para o Egito, porque eles eram os únicos que podiam satisfazer as suas necessidades na hora da fome. Fazendo isso, eles deixaram a terra prometida e caminharam, meus amados, em mais de 400 anos de escravidão. Nosso grito constante de pão quente, meus amados, respaldados somente por migalhas obsoletas em um tapete desgastado da tradição do homem, deixarão inúmeras gerações famintas, desabrigadas e sem lugar para ir, exceto Moabe. Tem pessoas que se contentam com migalhas. A pergunta é: o que aconteceu com o pão? O sinal ainda está para cima, meus amados.
Nós continuamos a levar as pessoas em nossas igrejas e a mostrar-lhes os fornos onde nós costumávamos assar o pão. Os fornos ainda estão lá. Tudo está lá. Mas tudo que você vai encontrar lá são migalhas de visitações passadas de Deus. E talvez de alguma última grande onda de avivamento que veio por aí. O resto é só religião. Religião de homens. Segundo lugar, Jesus, o pão da vida. Vamos falar juntos. Jesus, o pão da vida. João capítulo 6, versículo 30 a 35 diz assim: Então lhe disseram eles: Que sinal fazes, para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: Deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Aqui Jesus diz, meus amados, eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Está entre o versículo 48 e 51. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer dele, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Em Belém de Judá, cerca de 2010 anos atrás, Jesus nasceu. O pão vivo desceu do céu. Na casa de pão, que é Belém, o pão vivo desceu do céu. O pão da vida chegou à casa de pão. Meu querido, leia o rótulo do último pão que você comprou. Leia lá o rótulo sobre o último pão que você comprou. Mais do que provavelmente, meu amado, você vai descobrir que ele foi vitaminado, que ele foi enriquecido e que ele foi pulverizado. O pão que você irá comer, ele não é a coisa simples que ele era quando foi feito. Mas agora, falando sobre o pão da vida, como que você pode melhorar o pão da vida? Mais do que isso, ele é único. Você pode fazer o pão físico de trigo, de centeio, de arroz, cevada, milho e até batata. O pão para a alma, meus amados, só pode vir de uma única fonte. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Amém, igreja? O pão da vida nunca se torna obsoleto. O pão da vida é tão contemporâneo como nós nesse tempo. Amém, meus amados? Terceiro lugar, onde não há pão, a fome lá estará. Fala aí para a pessoa que está ao seu lado: onde não há pão, a fome lá estará.
Noemi ouviu um rumor que o pão estava de volta à casa do pão. Não é falso. É difícil de acreditar, mas dessa vez não é exagero ou manipulação. Não, meus amados, não é apenas um fio, não são apenas migalhas nos tapetes, não. Realmente o pão está de volta na casa do pão. Deus está na igreja. Quantos podem dizer glória a Deus? Aí a Bíblia diz, meus amados, que Noemi e Ruth correram de volta para a casa do pão. Olha o versículo 22. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com a sua nora Ruth, a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Meus amados, duas coisas acontecem quando o pão da presença de Deus é restaurado na igreja. Noemi, ela era pródiga, ou seja, ela deixou a casa do pão quando a mesa ficou vazia. Noemi era uma filha pródiga. Por quê? Porque ela deixou a casa do pão quando a mesa ficou vazia. Uma vez que ela ouviu que Deus havia restaurado o pão a Belém, a casa do pão, a Bíblia diz que ela rapidamente retornou. Isso quer dizer o que, meus amados? Que os filhos pródigos virão caminhando de Moabe de volta para Belém. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Quando eles descobrirem que há pão na casa do pão, eles voltarão. Amém, igreja? E tem mais, eles não voltarão sozinhos. Assim como Noemi voltou e trouxe com ela Ruth, assim também os filhos pródigos retornarão e trarão consigo outras pessoas dizendo: olha, vamos voltar à casa do pão, porque há pão novamente lá na casa de Deus. Vamos aplaudir ao Senhor por isso, meus amados. E nós estamos experimentando, meus queridos, a volta de muitos amados irmãos que se foram aqui da igreja. Glória a Deus, amém? Então nós podemos celebrar isso em nome de Jesus. Aqueles que nunca foram salvos virão com eles. Amém, igreja? Amém, igreja? Quarto lugar, tem pão na casa, não mais migalhas. Fala aí para a pessoa que está ao seu lado: tem pão na casa, não tem mais migalhas, agora é pão mesmo. Meus amados, Abraão foi capaz de recusar a oferta do rei de Salém, porque Mefibosete tinha lhe dado pão e vinho. Você também será capaz de recusar Moabe, porque há pão na casa do pão. Amém, meus amados? Em Lucas 4, versículo 4, está escrito assim: mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Meus amados, Mefibosete era aleijado e foi comer migalhas em comparação ao que ele poderia ter tido. Mefibosete, meus amados, era filho de Saul. Saul havia perseguido Davi. Saul havia tentado matar a Davi. E, meus amados, diz que quando Israel enfrentou os filisteus, e aí começaram a perder a batalha, e muitos israelitas começaram a morrer, inclusive morreu Saul e os seus filhos.
Diz que a mãe de Mefibosete foi sair correndo com ele no colo, tropeçou e caiu, e Mefibosete ficou paralítico das pernas para o resto da vida. E Davi, meus amados, depois de muito tempo, ele lembrou: alguém da casa de Saul a quem eu possa fazer o bem? Aí lembraram que Mefibosete ainda está vivo. Mefibosete, meus amados, significa: Deus está te chamando. Meus amados, Davi manda chamar o filho de Saul. Trazem o filho de Saul na casa de Davi, no palácio real. E Davi fala assim: Mefibosete, enquanto você viver, você comerá na mesa do rei. Nunca mais lhe faltará pão. Igreja, Deus está te chamando para a casa do pão, para você comer pelo resto de sua vida na presença do rei, e que você nunca mais perca a presença de Deus da sua vida. Porque enquanto você tiver a presença dele, enquanto você tiver a presença do pão da vida, não faltará aquilo que é necessário à sua vida espiritual, à sua vida emocional, à sua vida física e à sua família também. Vocês serão benditos do Senhor e vocês comerão à mesa do rei. Assim como nesta noite o Senhor nos convida: vem cear, o Mestre chama, vem cear, porque hoje você pode saciar-se. Por muito tempo, nós temos nos contentados com migalhas no carpete, em vez de termos abundância de pão quente que Deus preparou para nós nos fornos do céu. Jesus falou: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer desse pão viverá. E aí Paulo fala lá em 1 Coríntios 11: porque o que eu recebi do Senhor também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Amém, meus amados? Glória a Deus. Ele preparou uma grande mesa de sua presença nesta noite aqui para nós. E Ele está nos chamando: vem cear. Amém? Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Aqueles que não se contentam mais com migalhas. Quantos aqui não se contentam mais com migalhas? Levante suas mãos e digam amém. Quantos aqui querem a partir de hoje comer apenas pão inteiro? Digam amém. Glória a Deus. Salomão disse, meus amados, uma verdade profunda. Ele diz que a alma farta pisa os favos de mel, mas para aquele que tem fome, todo o amargo é doce. Igreja, sejam vigilantes, para vocês não se acharem fartos da presença de Deus e vocês começarem a pisar no alimento de Deus para a vida de vocês. Ele está esperando
nesta noite apenas para dispensar pães sem fim à sua vida, dando-lhe a sua presença. O apóstolo Tiago, irmão de Jesus, diz assim: vós não tendes, porque vocês não pedem. Porém Davi canta, meus amados, através do túnel do tempo, dizendo: uma vez eu era jovem, mas agora eu sou velho. Mas eu nunca vi um justo abandonado, nem a sua descendência mendigar o pão. O que realmente precisamos nesta noite é dele. E o caminho para chegar a ele é nós termos fome. Amém, meus amados? Mateus 6,11 diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mateus 7, versículo 9 diz assim: o qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Meu amado, espere nesta noite o inesperado, porque há pão em casa e há festa em vez de fome. Amém, meus amados? Amém, igreja? Beto Campos, tem aí no nosso arquivo a música Vencear, da harpa cristã? Não tem a letra. A letra, isso. A letra deve ter. Tem a letra? Amém, igreja? Vamos nos colocar em pé e vamos cantar essa música? Quero pedir aí para os irmãos do louvor, pessoal da orquestra que já empacotou os seus instrumentos, tira-os e vamos tocar Vencear. Hã? Tá bom. Acho que deve ser Ré maior. Dá a nota Ré maior aí para mim, faz favor. Ré. Dó. Cristo já nos preparou um manjar de mim. Encontrou a letra, Beto? Quantos aqui conhecem essa música? Levanta a mão. Vamos lá então, povo. Enquanto eles digitam, nós vamos na raça, ok? Vamos lá. Dó. Está muito alto. Baixa um pouquinho o violão. Cristo já nos preparou, manjade nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus nos dá. Vem faminto sua alma saciar, vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Ex-discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão. É Jesus que nos convida a cear, vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear.
Aleluia! Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento? Quem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar, pois o vinho sem misturar Ele dá. E também dá vida ao pão, e também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer, breve Cristo vai descer, e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou, e a fome suportou, e a sede já passou, lá no céu irá gozar em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Aleluia! Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Mais uma vez, vem cear. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Aleluia! Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Vamos aplaudir ao pão da vida. Aleluia! Continua, continua, continua. Amém, meus amados? Não há fome na casa, porque há pão na casa de Deus. O pão da vida está aqui. Quantos creem nisso? Levanta a mão e dê glória a Deus. Aleluia, Senhor. Vamos cantar mais uma vez. Vem cear. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Quantos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Vamos aplaudir ao Senhor mais uma vez. Aleluia, os irmãos podem assentar-se. Nesta mesma graça, nesta unção da presença do pão da vida aqui em nosso meio, nós vamos participar da cerimônia da ceia do Senhor. Amém, meus amados? Quem pode participar da ceia? Todas aquelas pessoas que já entregaram a sua vida a Jesus Cristo, foram batizados nas águas e estão em comunhão com Deus, com a sua igreja e com os seus irmãos também. Amém, meus amados? Nós vamos proceder como é o nosso costume, como é o nosso hábito. Ou seja, os irmãos vêm pela lateral e voltem pelo meio, lembrando sempre que os irmãos que vêm primeiro, venham no segundo pão e no segundo cálice. Amém? Gostaria de pedir aos diáconos que deixassem as luzes da igreja igual quando nós estamos ministrando louvor. Amém, igreja? Pode acender também aquele spot lá em cima da tribuna. Amém, meus amados? Então, podem vir à casa do pão, participar do pão da vida. Foi perguntado aqui se nós não vamos consagrar, nós já consagramos cantando. Amém, meus amados? Amém? Deus abençoe os amados.
Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Yeah, yeah. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu
Glória a Deus, igreja. Vamos colocar em pé. Pois o que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim, em memória de Jesus. Você pode glorificar o nome do Senhor por ter participado do pão. Você pode render graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Oh Senhor, nós te louvamos, oh Deus, nós te exaltamos, Senhor. Oh, pelo pão vivo que desceu dos céus. Oh Deus amado, o pão que trouxe vida a nós, que veio saciar a nossa fome, oh, que veio nos curar, que veio nos resgatar, que veio nos libertar. Oh, nós te adoramos pelo sustento e a provisão que não tem faltado. Oh, rialabaxeri candalabasturiande candalabaias, iriande candalabaxeriande alabassuri candalabaias. Nós rendemos graças ao teu santo nome, Senhor, por podermos participar do pão nesta noite, Senhor amado. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: Este cálice é o cálice da nova aliança. Bebei isso todas as vezes que o fizerdes em memória de mim, em memória de Jesus. Oh, levante suas mãos, erga sua voz, exalte e glorifique o nome do Senhor. Oh, xerebalabaxeriande candalabasturiande candalaias, iriande canderia, suriande calabaxeri candalabasturiande alabaias. Nós te agradecemos, ó Jesus Cristo, pelo teu sangue derramado na cruz do Calvário, para perdão e remissão dos nossos pecados, Senhor amado. E todos aqueles que participaram hoje da tua mesa, Senhor, que comeram do pão e que beberam no cálice, Senhor amado, aqueles que estiverem enfermos, que sejam curados, aqueles que estiverem aflitos, que recebam o renovo do Senhor, aqueles que estiverem abatidos, que sejam levantados, aqueles que estiverem tristes, que recebam a alegria do Senhor e a certeza da vida eterna, da salvação eterna nos céus, a qual nós ansiamos, ó Deus amado, e a qual nós dizemos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Toda a igreja diga: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mais duas vezes. Aleluia! Vamos celebrar a nossa salvação. Vamos celebrar o perdão dos nossos pecados, a vida eterna e a alegria de podermos estar juntos na mesa do Senhor. Cantarei para sempre tuas misericórdias, os meus lábios confessarão tua fidelidade, aliança que não quebrará, é a tua palavra. Eu sei, aleluia, sou feliz por te conhecer e andar em tua luz, Senhor. Em teu nome
alegrarei, Ele está minha força. Quem no céu se compara ao Senhor? Quem no céu se compara a ti? Quem é como o Senhor? Deus temendo entre anjos e temido na terra. O teu reino jamais passará, rocha da minha salvação. Aleluia, celebre ao Senhor. Por te conhecer e andar em tua luz, Senhor. Em teu nome me alegrarei, Ele está minha força. Todos aqueles que são felizes em Jesus Cristo, digam glória a Deus. Os céus, tua terra, e eu vivo pra te adorar. Teus são os céus, tua terra, e eu vivo pra te adorar. E eu vivo pra te adorar. Adorar. Sou feliz por te conhecer e andar em tua luz, Senhor. Em teu nome me alegrarei, Ele está minha força. Sou feliz por te conhecer e andar em tua luz, Senhor. Em teu nome me alegrarei, Ele está minha força. Aleluia. Todos aqueles que são livres em Jesus Cristo, deem um brado de alegria ao Senhor. Teus são os céus, tua terra, e eu vivo pra te adorar. Com júbilo. Teus são os céus, tua terra, e eu vivo pra te adorar. E eu vivo pra te adorar. Eu vivo pra te adorar. E eu vivo pra te adorar. Eu vivo pra te adorar. E eu vivo pra te adorar. E eu vivo pra te adorar. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, para todo sempre e sempre seja louvado o nome do nosso Rei Jesus. Feche seus olhos, levante suas mãos. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos, hoje e para sempre. Amém, Jesus.